Olá, meus caros, muito boa tarde. Eu tendo falar convosco. Nesse vídeo eu vou explicar de uma forma geral e simples o que é uma estratégia de rompimento e como é que deve ser utilizado. Antes de mais, deixem-me partilhar aqui com esta tela convosco. Pronto, está partilhada. O que é uma estratégia de rompimento? Uma estratégia de rompimento é esperar que uma estrutura se rompa. Como assim? Vamos supor que o mercado está numa tendência de baixa e de repente o mercado começa a ficar horizontal. O que é um mercado horizontal? É um mercado ficar sem direção. Imagina, o mercado estava a descer, estava com direção, estava a descer, e de repente começou a ficar sem direção, parado numa zona de resistência e de suporte. Estratégia de rompimento é esperar que o mercado rompa essa estrutura. Por quê? Porque nós não aconselhamos, normalmente não aconselhamos as pessoas a negociarem dentro dessa estrutura. Por quê? Porque dentro dessa estrutura existe menos probabilidade das operações serem lucrativas, porque aqui é muito, os movimentos dentro dessa estrutura são muito inesperados. Então, nós aguardamos sempre por uma estratégia de rompimento da estrutura, em que o mercado vai restabelecer a tendência predominante ou romper para reverter a tendência. Ou seja, se nesse caso estava numa tendência de baixa, né, e o mercado de repente começou a ficar horizontal, romper para reverter a tendência e começar uma nova tendência de alta. Né? Ou restabelecer a tendência, que é no caso a tendência de baixa, que é fazer o rompimento para baixo e continuar a descer. Isso é uma estratégia de rompimento. Ou, por exemplo, vamos supor que estamos a falar de um padrão de reversão duplo topo. Duplo topo, suportando uma tendência de alta, forma um, dois. Esta é a neckline, que é a linha de pescoço. Esse é o primeiro toque, segundo toque. Estratégia de rompimento é esperar o mercado romper a neckline e entrar, colocar uma ordem por baixo da vela que efetuou o rompimento. Aqui tinha uma vela que fez o rompimento. Vamos supor que colocar uma ordem de seu stop, um stop loss por cima da vela ou por cima dos toques do duplo top e o take profit na próxima zona de suporte. Vou colocar um gráfico para vocês perceberem como é que é feito isso. Como é que é isso na prática. Imagina o gráfico, olha, euro-dólar. Euro-dólar formou-se um duplo topo, está óbvio. Tem o primeiro, o segundo toque. Esta é a linha do pescoço, o neckline. Então, estratégia de rompimento aqui seria ou entrar, colocar uma ordem de sell stop por baixo da vela que efetuou o rompimento, stop loss em cima da estrutura do duplo topo, ou no meio, e o take profit seria a próxima zona de suporte, que é aqui. Ou esperar, né? Normalmente, quem não apanha os movimentos do rompimento poderá esperar sempre. Às vezes acontece do gráfico não avançar até a zona de suporte na totalidade. O gráfico ainda volta para fazer um último retest à zona e depois dispara, que é o que está acontecendo atualmente. Aqui era esperarmos por um sinal de entrada. Aliás, se a vela fechar assim, como está, ou até um bocadinho mais abaixo, até esse nível, isso poderá ser um engolfo de baixa, que é um padrão de reversão. Colocava-se uma ordem de sell stop por baixo, um stop loss em cima e o take profit poderia ser a próxima zona. Vou dar um outro exemplo para vocês perceberem. Vou para um outro gráfico. Aliás, esse par aqui, euro-dólar, é um par para ficar atento. Atenção, para terem atenção. Libra, euro-libra. Isto até foi em dezembro de 2018. O mercado estava a subir, e de repente começou a ficar consolidado ou sem direção nenhuma. Então, estratégia de entrada ou esperar que rompa para cima, que era o ideal, né? Seguir a tendência que estava a subir, então o ideal era esperar por um rompimento para cima, mas é possível também romper para baixo, tal como aconteceu. Então, colocava-se um sell stop, esta é a vela que efetuou o rompimento, colocava-se um sell stop por baixo dessa vela, stop loss no meio da estrutura, take profit à próxima zona, ou aguardar por um retest a essa zona, que é o que aconteceu também aqui, que é para aquelas pessoas que não apoiam o movimento, o rompimento de início, então o mercado volta para ganhar um balanço e disparar. Então aqui espera-se por um sinal de entrada e coloca-se a ordem depois do sinal estar formado. Nesse caso o sinal foi este aqui, foi este engolfo de baixa, colocava-se aqui uma ordem de sell stop, um stop loss em cima e o take profit à próxima zona de suporte.
Ok? Deixa-me ver se tem aqui um outro exemplo. Aqui também poderia ser. Olha, este aqui é um outro exemplo. O mercado está a descer, como vocês podem notar, o mercado está numa tendência de baixa, né? Os topos e os fundos estão a ficar cada vez mais baixos. E de repente o mercado começou a ficar horizontal, o mercado está consolidado. Então, uma ótima forma de entrar nesse mercado era esperar por um rompimento. Aliás, este é um par que eu por acaso estou a aguardar já há um tempinho. Era esperar por um rompimento, uma vela que efetuasse um rompimento dessa estrutura, colocar uma ordem de sell stop, um stop loss no meio e o take profit poderia ser lá embaixo, a próxima zona de suporte. E às vezes, atenção, essa estratégia às vezes não funciona. Por isso é que é importante, por isso é que é o mais seguro é esperar depois do rompimento fazer um retest para ganhar uma elevação e disparar. Por quê? Porque às vezes acontece falsos rompimentos. Por exemplo, aqui, como vocês podem notar, o mercado rompeu a estrutura, mas depois voltou a cair e a continuar a consolidação. Tal como aqui também, rompeu a estrutura, mas depois entrou para a estrutura novamente. Então, o mais seguro era esperar, por exemplo, está a descer, começa a ficar consolidado, era esperar romper para fazer um retest, que já é mais seguro, e depois disparar. Portanto, espero que tenham percebido a mensagem. Isso é uma ótima estratégia para apanhar os movimentos de início. Espero que tenham gostado. Até a próxima.